Em continuidade ao nosso entendimento aqui, a janela Actions, que vimos no tutorial anterior, vamos utilizar neste tutorial o entendimento do uso de um outro recurso denominado Smart Bones, que traduzindo significa ossos inteligentes. Vimos também no aprendizado anterior que para termos acesso à janela Actions, já que ela não aparece na inicialização do programa M, nós temos que vir aqui na barra de ferramentas superior chamada Window, que significa janela, clicarmos com o botão esquerdo e clicar na opção Actions com o botão esquerdo. Ou podemos também usar a tecla de atalho Ctrl+K. No momento que nós fazemos isso, nós trazemos a janela Action à nossa visualização na área de trabalho. Estudamos então, no tutorial anterior, o uso de algumas actions regular e criamos uma animação básica e simples de um pequeno triângulo se movimentando na nossa área. Nesta aula, nós vamos usar agora o recurso Smart Bones, que nos permite fazer, através de alguns ossinhos, algumas animações interessantes do nosso objeto ou do nosso desenho aqui na área de trabalho. Então vamos agora ver como proceder para criar uma animação bem básica de movimentação da cabeça de um personagem para a direita e para cima aqui na nossa área de trabalho. Nós vamos utilizar aqui na camada de layer 3 camadas. Duas serão camadas de vetores, aparecerão com esse ícone aqui de vetor. E outra será uma camada de osso. Então, como eu já tenho uma camada de vetor aqui, que é denominada layer 1, eu vou clicar com o cursor aqui no botão esquerdo do mouse sobre essa caixinha de layer, vou abrir o menu de inserção de vetores e aqui eu vou procurar a opção de clicar com o botão esquerdo uma outra layer vetor. Então, clico com o botão esquerdo e aqui eu tenho layer 1 e layer 2. Bem, quando eu introduzo as camadas de vetores, eu venho aqui na barra lateral esquerda da minha área de trabalho e percebo que a caixa Tools ela tem ferramentas de Draw, que são desenhos, ferramentas para desenhos, e tem ferramentas Fill, que são para pintura. Aqui na camada, ou seja, na layer, novamente introduzi a terceira layer. E essa layer, eu não vou usar mais vetor, eu vou procurar layer de bone, que significa ossos. Clico com o botão esquerdo sobre a mesma e o programa aqui na área layer me coloca uma terceira camada em formato de um ossinho. Então isso diferencia essa camada das demais que estão aqui embaixo. O que eu vou fazer inicialmente aqui é desenhar o meu personagem na área principal. E eu vou utilizar essas duas layers aqui para fazer esse desenho. Mas antes de tudo, eu vou nomear essas três layers para poder organizar e me fixar de forma mais prática no uso dessas camadas. Então, clico na primeira duas vezes layer, abro a caixa de configurações de layer ou layer settings e aqui na opção name, estou utilizando a primeira camada, eu vou mudar layer 1 para rosto traço contorno e vou dar o enter. Então, eu tenho aqui rosto contorno. Clicar duas vezes na segunda layer, que é a segunda camada vetorial, e vou alterar o nome dela aqui na layer settings de layer 2 para rosto. Vou colocar olhos e nariz. E vou dar o enter. Repare que a minha camada aqui embaixo passou a ser chamada rosto, olhos e nariz. E na terceira camada que tem o ossinho, eu vou clicar duas vezes, abrir a layer setting, que é a layer de configurações, e aqui em nome eu vou mudar para personagem. E vou dar o enter. Então aqui o que eu fiz foi nomear cada layer que eu criei para poder facilitar o meu trabalho durante o processo aqui de criação desse recurso de animação com o Smart Bones. Vou clicar com o botão esquerdo sobre a primeira camada, rosto contorno, e eu posso, aqui na minha área, desenhar sobre essa camada denominada rosto contorno. Então o que eu vou utilizar é a ferramenta de desenho, Draw Shape, e aqui em cima eu vou buscar o ícone oval, ou seja, é um círculo que eu posso desenhar e vou criar um círculo mais ou menos desse tamanho aqui na minha área. Repare que o meu círculo, por padrão, ele veio preenchido internamente com a cor branca e o traçado na cor preta. Eu quero alterar a cor desse preenchimento desse círculo grande para uma cor de pele. Então eu venho aqui, clico no baldinho com o botão esquerdo ou então a tecla P, clico na figura e aqui na minha caixa de seleção procuro uma cor mais ou menos de pele, vou botar essa aqui e repare que meu círculo passa a ter a cor no momento que eu selecionei aqui na barra de estilo a cor desejada. Vou clicar na ferramenta de translação, clicar fora, eu tenho um círculo criado na primeira camada denominada rosto contorno, ou seja, aqui vai ter o contorno do meu personagem. Vou clicar na segunda camada e aqui um círculo menor, segurar com o botão esquerdo, clicando aqui na ferramenta Draw Shape, na opção oval,
Vou segurar com o botão esquerdo, arrastar e vou criar um círculo desse tamanho. Repare que ele trouxe a cor de preenchimento em decorrência à última forma que nós fizemos. Então eu vou alterar essa cor dessa vez, clicando aqui no baldinho, clicando sobre a figura, para uma cor branca. Então clico aqui, tenho o meu círculo branco. Clicar aqui na ferramenta Translate, clicar fora, e aqui eu tenho o meu círculo, que vai representar o globo de olho do meu personagem. E vou agora novamente com Draw Shape, e com esse círculo sem a seleção ativa, clicar novamente em Oval, vou criar um círculo menor, repare que ele trouxe o preenchimento do último desenho que eu fiz, vou clicar no baldinho, clicar sobre ele e vou clicar a cor preta. Então vou aqui selecionar esse círculo menorzinho e vou colocá-lo aqui no centro. Então o que eu fiz aqui é o exemplo de um olhinho com dois círculos menores na camada 2. Não é na camada 1, onde eu utilizei o recurso para fazer um círculo maior, que é o contorno do rosto do personagem. O que eu vou fazer agora é utilizar a ferramenta de seleção, Select Points, que eu posso clicar com a tecla G, ou então segurar aqui com o botão esquerdo, selecionar esses dois, e vou criar uma cópia desse olho daqui, vou dar Ctrl C, e depois vou dar Ctrl V. E agora, com a ferramenta de seleção, que é a Translate Points, com a tecla P, que eu posso acionar, seguro com o botão esquerdo e puxo o outro olho copiado para cá, para essa posição. Então eu tenho aqui já os meus dois olhinhos prontos na camada rostos, olhos e nariz. Vou selecionar, clicando aqui em Select Points, os dois olhos. Então arrasto com o cursor com o botão esquerdo do mouse, seguro clicando aqui na seleção e empurro os meus dois olhos para essa posição que aqui está. Vou clicar com a ferramenta fora para desativar a seleção e vou criar um outro elemento que vai ser o nariz do meu personagem. Novamente eu venho aqui em Draw Shape, clicando E, uso a opção Oval, faço um desenho de um nariz, repare que ele repete o preenchimento do último olho que eu fiz, vou alterar essa cor clicando no baldinho, clicando sobre a figura com o botão esquerdo, e aqui eu mudo para uma cor de pele. E o nariz desenhado, vou selecionar a ferramenta Translate Points, seguro com o botão esquerdo, arrasto e coloco meu nariz mais ou menos nessa posição. Então aqui, pessoal, vou clicar fora. O que eu fiz aqui foi criar o meu personagem utilizando as duas camadas de vetores que me permitem fazer o desenho do objeto. Para eu utilizar a camada de ossos e para eu poder fazer com que esses ossos tenham ação sobre os desenhos criados na camada de vetores, o que eu tenho que fazer agora é segurar, clicar aqui com o botão esquerdo do mouse na primeira camada, segurar a tecla Shift, clicar na segunda camada, segurar com o botão esquerdo as duas camadas e empurrar em direção à camada de ossos denominada personagem até que ela fique com a cor rosada. Largo o botão esquerdo e agora essas duas camadas de vetores passam a fazer parte da camada de ossos denominada personagem. Como é que eu vou saber disso? Para que eu tenho essa setinha aqui na lateral esquerda do ossinho, quando eu clico sobre ela, fecho a guia ou abro a guia mostrando as camadas que são dependentes dessa camada de osso. E aqui agora eu posso aplicar o meu recurso de criar alguns ossinhos para fazer uma animação no meu personagem. Vou clicar aqui na barra de ferramentas, já que eu estou utilizando a camada de ossos. Repare que as ferramentas Tools aqui são significativas para o uso de acréscimo de ossos. Seleciono o Add Bone, que é para adicionar um ossinho. Segurar o botão esquerdo do mouse, puxar, crio o primeiro ossinho aqui em cima. Repare que quando eu crio esse osso, venho aqui nesse Bone Strength, clico com o botão esquerdo do mouse sobre ele, eu tenho uma coloração rosa que me diz qual é a linha de ação que esse osso vai ter sobre as formas que estão aqui na área. Para eu diminuir essa linha de ação, que eu tenho que zerar ela, eu encosto o cursor sobre a cor rosa, seguro o botão esquerdo do mouse e puxo para a esquerda, até aquela linha de ação diminuir. Se eu não fizer isso, no momento que eu for movimentar o osso, ele movimenta o desenho todo. Não é isso que eu quero. Então, criei o meu primeiro osso. Vou novamente em Add Bone, aqui que é o ossinho de adição. Eu posso usar clicando também a tecla A. Clico com o botão esquerdo e aqui embaixo eu vou criar um segundo ossinho. Clico com o botão esquerdo, estico ele,
Vou dar esse tamanho, solto o botão esquerdo e criei o segundo ossinho na minha área. Da mesma forma, vou clicar aqui no Strength. Repare que eu tenho a margem de limitação de movimentação, que esse osso vai interagir com o objeto aqui. Eu vou ter que tirar essa linha rosa, encostando o cursor sobre ela, com a ferramenta Bone Strength acionada. Seguro o botão esquerdo do mouse, puxo para a esquerda até sumir essa coloração rosa do meu osso. Pronto, então já preparei os dois ossinhos para fazer o meu recurso de animação com a ferramenta Smart Bones. Quando eu criei esses dois ossos, se eu clicar aqui nessa opção Reparent Bone, repare que o segundo ossinho que eu criei, ele passa a ser um ossinho dependente do primeiro, porque tem essa setinha aqui dizendo que ele é osso denominado filho, assunto de tutorial anterior. Então, para eu tirar o grau de parentesco, para tornar esse osso livre desse daqui, eu tenho que clicar nessa setinha com ele selecionado, com o botão esquerdo, para fazer com que esse osso tenha uma ação livre desse daqui de cima. Com isso, eu tenho um osso com a movimentação livre e o outro osso com a movimentação livre. Então, vamos agora utilizar o recurso do Smart Bone. Eu já criei aqui o primeiro osso, vou selecioná-lo. Vou escolher aqui a Select Bone, vou selecionar o osso de cima. E repare que quando eu selecionei esse osso de cima, aqui na parte superior de propriedades, está dizendo que o nome desse osso, por padrão, o programa botou como B1. Eu posso alterar esse nome, então vou botar o nome desse B1 de movimento. Quando eu dou o Enter aqui, esse osso passa a ter o nome movimento. Esse osso é o que eu vou utilizar para fazer a movimentação para a direita dos olhos e do nariz do meu personagem. Vou agora clicar aqui em Select Bone, selecionar o osso de baixo e repare que ele colocou o padrão, o nome B2. Então ele vai assim, B3, B4, B5, quantos ossos eu coloco, ele vai dando nome. Então aqui eu posso alterar o nome do osso. E esse osso de baixo vai ser chamado, vou botar piscar. Piscar. Então, o osso de baixo é o piscar, o osso de cima se chama movimento. E agora aqui, na minha janela Actions, com o meu primeiro osso de movimento selecionado, eu vou inserir uma ação com New Action aqui, clicando com o botão esquerdo, vai abrir uma caixinha denominada Action Name, e aqui em Action Name, por padrão, o programa coloca Action 1, que é a ação 1. Qual é o nome do meu osso? É movimento. Então eu vou utilizar o nome do osso, que eu vou fazer a ação, movimento. Repare que o osso está selecionado, o nome dele está aqui em cima, então é o nome do osso que eu posso... E vou dar um OK. Repare que quando eu der um OK, aqui surge o nome da ação e o meu osso, que tem o nome de movimento, passa a ter uma cor vermelha mais preenchida. Ou seja, o que a janela está dizendo é o seguinte: pegue o osso, denominado movimento, faça uma ação para eu, com a mainline, aprovar essa ação e depois utilizar isso como recurso de animação. Em bom resumo. Então, qual é a ação que eu vou fazer com o osso? Eu vou pegar aqui o Rotate Bone, que fica aqui na lateral esquerda, aqui na nossa caixa Tools Bone, clicar com o cursor no botão esquerdo. Vou fazer uma rotação do meu osso aqui, nesse sentido. E agora eu vou escolher aqui na camada Layer, rosto, olhos e nariz, vou clicar com o botão esquerdo sobre ela. Repare que eu posso trabalhar aqui com os desenhos que eu fiz nessa camada. Vou selecionar esse conjunto de desenho que eu fiz, que foram os dois olhos e o nariz. Vou utilizar a ferramenta de deslocamento, que é o Translate, puxar esse desenho para cá. E aqui agora, vou segurar aqui a caixinha, trazer a janela para cá para não atrapalhar. Vou clicar com a ferramenta de seleção, cada uma dessas formas que eu criei na camada 2. Vou utilizar aqui o Scale Points, eu posso digitar a tecla S para isso, e vou fazer aqui algumas movimentações, como se estivesse fazendo uma perspectiva de cada objeto desse aqui. Então, eu uso isso, novamente com a
trago esse olho para cá, não se preocupe por enquanto com a esfera preta. Vou selecionar esse daqui, trazê-lo para cá. Vou selecionar o trazê-lo para cá. Vou diminuir um pouquinho ele com a escala, porque já que eu estou vendo perspectiva. Vou clicar no círculo maior, vou diminuir um pouquinho, já que eu estou fazendo a perspectiva do desenho. Vou trazer um pouquinho para cá. Vou clicar sobre o nariz, trazer o nariz para cá. Pronto. Então aqui na camada de vetor rostos e olhos, eu fiz essa movimentação como se fosse o boneco virando o rosto nessa direção direita. E aqui, eu ainda não terminei a minha ação. Ele continua aqui o osso selecionado, fiz as modificações na camada de vetor. Agora sim, quando eu clicar em Inline 2 vezes, eu vou aplicar a ação Smart Bone a esse osso aqui naquela direção que eu fiz. Então, clico aqui 2 vezes com o botão esquerdo. Repare que meu boneco volta à posição inicial. Porém, se eu clicar aqui, ó, no vetor de personagem aqui de cima, posicionar, acionar aqui a tecla de manipulação de bones, segurar com o botão esquerdo do mouse o osso e movimentar, repare que eu criei a animação e fiz o meu boneco virar a cara para a direita. Por padrão, o anime me permite, na janela de ação, criar 2 movimentos no máximo em cima de um osso. Se eu quiser fazer mais movimento, eu tenho que ser uma diversidade de ossinhos aqui. Então eu vou criar um segundo movimento para esse osso aqui, utilizando esse mesmo osso. Então vou criar uma nova action. Clico aqui em Smart Bones, clico em New Actions. Repare que ele vem já colocando o nome Action 2. Quem é o nome do osso? O nome do osso é movimento. Então, movimento. Mas eu não posso deixar movimento, porque se eu deixar movimento, eu vou sobrepor o movimento anterior que eu fiz aqui da ação. Então, eu tenho que botar movimento, espaço 2. Então, aqui, quando eu clico OK, eu clico uma segunda ação máxima, que eu posso ter só 2 ações, e o meu osso fica iluminado com a cor vermelha mais forte. E vou aqui colocar na janela de Action o que ela pede. Cria uma ação para esse osso, uma segunda ação para esse osso aqui. Vou aqui selecionar na barra de ferramenta Tools a opção de rotação, segurar com o botão esquerdo e puxar nesse sentido aqui agora para a esquerda. Já fiz a ação do osso. Eu agora vou fazer a ação do vetor. Então eu clico aqui no vetor olhos e nariz, seleciono os 2 com Select Points, pode ser usado a tecla G também, os 3 na verdade, que eu tenho que selecionar, que são os olhos e o nariz. Escolho a ferramenta de translação ou deslocamento, que é a tecla T. Seguro esse desenho, vou empurrá-lo aqui para cima. Pronto. E aqui eu vou, um por um, vou clicar no círculo, usar a ferramenta de escala para fazer um efeito como se fosse o boneco virando para cima. Então aqui a perspectiva do entortamento aqui, vou clicar nesse olhinho também, vou fazer ele virar assim para cima, usando essa tecla. Esse aqui também. Terminei os olhos, seleciono o nariz agora, coloco o nariz um pouco mais para cima, nessa posição. E aqui eu ainda não concluí o movimento. Então quando eu clicar em Inline, esse movimento do osso para cá e do vetor para cima vai ser aprovado quando eu clicar 2 vezes em Inline. E agora, se eu clicar aqui na camada personagem e movimentar, selecionando aqui a ferramenta Manipulate Bones, que é com a tecla Z, encostando o cursor sobre o osso e pressionando o botão esquerdo do mouse e movimentando, eu tenho a animação sendo procedida. Se eu empurrar o osso para cá, ele vira para a direita. Se eu empurrar para a esquerda, ele olha para cima. Vamos usar o segundo ossinho para fazer uma terceira animação? Tá. Então, o que eu vou fazer agora, aqui na camada de ossos, é selecionar o osso de baixo. Eu venho aqui, clico nessa setinha, que é a seleção de bones, e repare que o nome desse osso é denominado piscar. Então, a ação que eu quero fazer é o seguinte, eu vou criar uma ação para esse osso aqui selecionado. Então, clico com o botão aqui na opção New Action, abre-se uma Action Name,
por padrão ele já coloca a terceira ação aqui, eu não quero. Como é o nome do meu osso? Piscar. Então quem eu vou colocar aqui é o nome do meu osso. Piscar. Repare que a caixinha de ação está esperando as ações e o osso ficou iluminado, aguardando a ação que você vai fazer com ele. Então eu vou fazer uma ação nesse osso, clicando novamente aqui em Translate, puxando aqui para direita, até aqui. E qual é a ação de vetor do desenho que eu quero fazer com ele? Eu vou fazer a ação ó, na camada de rosto, olhos e nariz. Clico na camada. Só quero fazer agora com os olhos. Então vou fazer uma ação de piscar do olho. Então eu seleciono o primeiro círculo, clicando com a ferramenta de seleção sobre a mesma. Mantenho a tecla Shift pressionada e clico no segundo círculo. Então selecionei somente esses dois círculos maiores. Não selecionei as pupilas e nem o nariz do personagem. E agora, com a ferramenta de escala, que é usando a tecla S, eu posso aqui ó, fazer uma movimentação como se o boneco estivesse fechando ó, o olhinho nesse sentido, dando um piscar de olho. Até aqui mais ou menos está bom. Eu já fiz a movimentação na camada de vetor, já fiz a movimentação do osso e vou aqui em Mainline aprovar essa ação. Clico duas vezes com o botão esquerdo em Mainline. E agora eu tenho dois ossos aqui para fazer a animação desejada. Então volto para a camada de ossos, aqui, clicando com o botão esquerdo sobre ela. E aqui em ossos, com a ferramenta de manipulação, eu posso selecionar qualquer um desses dois ossos para fazer aquelas animações básicas. Então se eu segurar no primeiro osso de cima, ele é selecionado, fica vermelho. Posso segurar com o botão esquerdo, ao movimentar para a direita, ele se movimenta para a direita. Se eu movimentar para a esquerda, ele olha para cima. E o segundo osso, que eu criei a terceira ação, piscar aqui. Se eu clicar sobre ele, eu seleciono. Se eu puxar para a direita, ele faz a movimentação de piscar. Agora, como é que eu faço para animar aqui na barra Timeline? Então, eu venho aqui na Timeline, escolho aqui um quadro de animação, vou usar somente 60 quadros, tá? Então, eu venho aqui frame 0 até o frame 60. Digito 60 aqui, dou um Enter. Então, digamos que eu clique aqui com o botão esquerdo sobre o quadro 12. Repare que minha tarja de animação vem para o quadro 12. E aqui eu vou fazer um movimento com o osso de cima. Seguro com o botão esquerdo sobre ele, arrasto nesse sentido. Quando eu largar, olha o que acontece. Essa movimentação é gravada aqui na linha de animação, aqui na parte inferior. Vou colocar agora a minha linha de animação no quadro 24. Clico com o botão esquerdo sobre o quadro 24. Repare que a minha linha vermelha veio para cá e a gravação daquela movimentação ficou no meu quadro de animação. Vou agora fazer, com o meu osso selecionado aqui, essa movimentação nesse sentido para cima. Quando eu largar o botão esquerdo, repare que essa animação ficou gravada na minha timeline aqui na parte inferior. E aqui na linha 36, eu vou segurar o meu osso aqui em cima, com o botão esquerdo pressionado, vou voltar para a posição original. Vou largar e fica gravado essa posição aqui na minha animação. No quadro 42, eu vou fazer o meu boneco fechar, ou seja, piscar o olho usando o osso número 2, onde eu fiz a ação de piscar. Então, seguro com o botão esquerdo, puxo desse sentido, repare lá a minha linha de animação. Quando eu largar, essa movimentação fica gravada aqui na minha linha de animação. No frame 48, eu vou pegar o meu osso, empurrá-lo para cima, largar e aqui fica gravado. Então o que é que eu vou ter aqui? Uma animação utilizando os Smart Bones. Agora quando eu der o meu player de animação, olha o que vai acontecer lá. Meu boneco faz a movimentação para a direita, para cima, pisca o olho. E é isso aí, pessoal. Então isso é uma forma bem prática de vocês, vou parar aqui a animação, utilizarem ossos. E aí vocês podem fazer animações interessantíssimas e projetos fantásticos aí na sua tela do Ender. Espero que tenha sido de bom agrado essa informação. Tenham paciência, façam alguns desenhos e vão fazendo as experiências aqui disponíveis.